Olá a todos, o pastor Kenneth Copeland profetizou algo muito forte para 2022 e eu preciso compartilhar aqui os detalhes de tudo isso com vocês, porque é exatamente aquilo que Deus também vem falando ao meu coração. Eu fiquei impressionado com essas palavras, porque Deus ele vem confirmando para a sua igreja todas estas coisas. Eu quero começar aqui então mostrar as primeiras palavras desta profecia, dessa palavra profética, e você vai ver como é necessário e importante tomar uma decisão de fé nesse momento. Olha só, preste bem atenção aqui no que eu vou te mostrar agora. Sabemos que estamos vivendo, um tempo onde para o mundo é um tempo de muitas incertezas. Sabemos que toda esta situação mundial, toda essa situação de doença mundial que agravou também outras situações, e nós vimos que hoje o mundo é totalmente diferente e a igreja tem sido desafiada a tomar uma decisão, a ter um posicionamento diferente do mundo nesse tempo, porque o próprio apóstolo Paulo, ele nos disse, que nós devemos andar na contramão desse mundo, não se conformar com este mundo, mas transformar. E é muito sério isso mesmo. Então preste bem atenção, olha só estas primeiras palavras aqui. O evangelista Kenneth Copeland diz que assim como em 2020 e 2021, muitos continuarão a viver com medo desta doença mundial e outras questões culturais em 2022, mas ele profetizou recentemente que o Senhor diz para aqueles que continuarem a viver na fé, será um ano muito, muito bom. A graça de Deus e sua bondade e misericórdia serão mostradas em muitos lugares em 2022 que você nunca pensou que apareceriam. O Senhor diz: a minha misericórdia se manifesta em lugares onde as pessoas nem mesmo pensam que está lá. Eu sou um Deus misericordioso. Há aqueles que ficaram tão estressados em 2019, 2020 e 2021 e muitos pressionados por essa doença mundial que foi criada na Terra. E ele continua: esta doença mundial que foi criada para fazer o que tem feito, para perturbar o mundo, houve aqueles que estavam sob tal pressão e eles apenas disseram: eu não posso ir mais longe. Então eles saíram de seus corpos e eles estão na minha presença, diz o Senhor. Há aqueles que continuarão em 2022, mas em 2022 haverá grandes oscilações de um lado para o outro. Haverá desastres para alguns e grande graça para outros. E será como o balanço de um pêndulo. Existem aqueles que viverão em um estado de medo durante a maior parte do ano. Mas aqueles que me conhecem, diz o Senhor, compreenderão. Eles saberão e compreenderão no Espírito com o passar do ano e dirão: seja qual for o rumo das coisas, eu vou ficar bem. Haverá aqueles que se levantarão e dirão: eu simplesmente não acredito, não posso acreditar. E a dúvida se levantará e tomará conta de você como um ladrão durante a noite, e você sofrerá e não saberá o que fazer. Você será atormentado durante todo o ano. Mas lembre-se disso, lembre-se do que ouviu, pois quando isso acontecer, você poderá dizer: não vou fazer isso. Conheço essas promessas e recuso o medo. Eu vivo e ando em amor. Eu ando pela fé. O amor de Deus virá sobre você como um cobertor quente. Somos um povo que sabe em quem acreditamos. Este ano será muito, muito bom e muito forte para aqueles que andam pela fé e vivem dessa forma. Temos a mente do grande ungido e sua habilidade. Pela fé andaremos naquele lugar e sabemos em quem cremos. Olha só o que esta palavra profética está dizendo, que existe uma diferença para aqueles que andarão no medo, andarão aí no desespero deste mundo, se conformando com este mundo, e existem aqueles que andarão pela fé, aqueles que viverão pela fé. A Bíblia diz em pelo menos 4 vezes que o justo viverá pela fé. Fé
não é uma ferramenta para você usar apenas em alguns momentos da sua vida, não. Fé deve ser o seu estilo de vida. A fé, ela vence todo o medo, a fé vence toda a dúvida, toda a incerteza. Para você que decidir viver pela fé, o ano será muito diferente, porque nós temos visto que más notícias têm chegado a todo momento. Nós temos visto que autoridades, que os jornais, que as mídias têm anunciado muitas más notícias para o futuro. Mas nós sabemos que nós não somos desse mundo. O reino que nos governa não é desse mundo. O reino que nos governa é o reino de Deus. E o reino de Deus nos garante aquilo que precisamos para esse tempo. Por isso eu quero dizer a você, para você não cair no medo, no desespero, não se conformar com esse mundo, não concordar com as obras do diabo que estão sendo realizadas nesse mundo e, pelo contrário, se posicionar em fé, declarar a palavra de Deus sobre a sua vida, dizer mesmo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Independente do que esteja acontecendo no mundo, a sua vida deve ser uma vida de fé e assim você andará como vitorioso sobre toda e qualquer situação. Nós vemos que em vários e vários lugares da Bíblia, as pessoas que decidiram andar por fé, viver uma vida de fé, andaram como vencedores e são exemplos e referência para nós. Nós vemos lá em Hebreus 11 a galeria da fé, os heróis da fé, as pessoas que decidiram viver uma vida de fé e são exemplos para nós. Da mesma forma, hoje Deus nos chama para andar pela fé, para viver em fé. A fé é a certeza, é a convicção. E a fé é esta convicção que nós temos independente daquilo que esteja acontecendo. Nós cremos na palavra. Se a Bíblia diz, se a palavra de Deus diz, eu creio, ponto final. Independente do que esteja acontecendo no mundo, nós não desviamos os nossos olhos. Nós continuamos com os olhos fixos na palavra de Deus, nas promessas de Deus para nós. E então nós viveremos esta realidade que a palavra de Deus nos garante para esse tempo. A igreja não pode se moldar ao padrão desse mundo. O mundo está vivendo desesperado. O mundo está com medo do amanhã, medo do futuro. Mas a igreja tem que se posicionar em fé, porque pela fé nós somos vitoriosos. A Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A sua fé é a vitória que vence o mundo. Por isso, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo com mais pessoas, se inscreva aqui no canal, ative o sino das notificações, deixe um comentário, ok? Divulgue esse vídeo para muitas pessoas e até a próxima.